Eba! Vai começar a nossa live. Vou colocar um filtrinho aqui só para ficar mais agradável a luz. Já tem gente entrando, horror. Olá, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo aí? Vou chamar as nossas convidadas. Deixa eu ver se eu acho um fone aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Vamos lá. Nossa live sobre alimentação e amamentação. E eu vou convidar a Carol para entrar. A Carol vai falar sobre amamentação, vai tirar as dúvidas de vocês sobre o começo, né? Como é esse começo para amamentar um bebê e as principais dúvidas que vocês têm sobre esse assunto. E depois a gente vai chamar a Vanessa para falar sobre alimentação, sobre como a alimentação pode ajudar a mulher a melhorar a amamentação também. Falei muita ação. Vamos lá, deixa eu chamar elas. Deixa eu chamar a Vanessa. Eu não sei se vocês estão me escutando. Eu espero que sim. Tá todo mundo me escutando aí? Olá, sim. Boa noite. Me escutando? Ai, que bom. Boa noite, Vanessa. Vanessa é da Vivo Desejo, uma empresa deliciosa. Só tem as melhores comidas, doces, maravilhosos e super saudáveis. Seja presente, Vanessa, já que você entrou primeiro. É cada nada, né? Olá, boa noite. Eu sou a Vanessa. Eu faço umas comidas saudáveis com alguns As melhores comidas saudáveis do Rio de Janeiro, diga-se de passagem. Sandra é suspeita, né? Que ela sempre tem alguma coisinha, mas eu lembro que o ano passado a gente conversando e ela disse que não gostava de aveia. E aí a gente fez um evento com as crianças e aí eu levei um bolo e não disse nada para ela, e ela comeu o bolo e comeu, e depois ela fez assim, Vanessa, de quem é esse bolo? Aí eu falei o que era e disse que tinha aveia, ela disse que não tinha gosto de aveia e que estava muito bom. E acabou, ela se acostumou agora com aveia nos meus bolos. Maravilhoso, nem sente que tem aveia, né? E tem. Deixa eu convidar a Carol novamente, que eu acho que ela não recebeu o convite. Gente, se vocês quiserem deixar perguntas aqui nessa caixinha, no final da live a gente vai abrir para vocês responder as dúvidas, ok? Podem deixar as perguntas sobre o tema. Deixa eu ver se a Carol conseguiu entrar. Acho que ela não conseguiu entrar. Eu também acho que... Vou tentar novamente, se a internet está ruim. Que estranho. Acho que a gente pode sair e tentar de novo. O que é que você acha? Eu acho que ela me chamou aqui, pronto. Oi. Entrei. Conseguimos. Conseguimos. Ai, meu Deus, peraí. Foi.
Oi, gente, tudo bem? Olá. Tá dando pra me ouvir direitinho? Sim, sim. Tá, Que bom. tá tudo certinho. Falaram que meu rosto tá muito branco. Eu tô parecendo um fantasma no vídeo. Fala. Sabe? Seu rosto tá muito branco. Vamos lá, gente. Senão a gente vai ficar aqui falando bobeiras e a gente não vai entrar no tema nunca. Carol, se apresente. Eu já fiz Uma breve. uma pequena apresentação bem rápida sobre vocês, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho. Lindo. Obrigada. Então, eu me chamo Carolina, né? Mas todo mundo me chama de Carol. Eu tenho 2 filhos, eu sou mãe do Matheus, de 3 anos e meio, e da Lilian, de 1 ano. Eu sou consultora em amamentação, eu me encontrei no mundo da maternidade em 2017, quando eu fiquei grávida do Matheus, e foi todo um processo, toda uma caminhada. Então eu segui nesse caminho. Eu sou biomédica como formação original, então eu já vinha da área da saúde. Eu ajudo mães gestantes que querem se preparar para amamentar, ajudo mães que já estão amamentando, mas que estão passando por alguma dificuldade, e também mães que amamentam e vão voltar a trabalhar e querem se planejar em como fazer para manter essa amamentação e conciliar com o retorno ao trabalho. Eu ajudo nesse planejamento também. Descobri que a minha missão de vida é ajudar mães a amamentar, porque é uma área que eu amo. E eu amo falar, gente. Amo conversar sobre isso. Deixa eu fazer a primeira pergunta, que eu acho que é uma pergunta assim, básica, né? De todas as mulheres que já tiveram filhos, e eu também, né? Tive muita dificuldade no começo, para mim foi bem difícil. Quando chega uma mulher para você, qual a maior dificuldade, né, no geral, assim? Qual a maior dificuldade na hora de amamentar, né? Tá. Você como especialista no assunto. Tá, boa pergunta. As 2 maiores causas de desmame precoce são dor e baixa produção de leite, real ou imaginária. Já saiu um estudo que diz que 96% das mulheres relatam dor ou desconforto no início da amamentação. Isso significa que 4 entre 100 mulheres não vão sentir nada. É um número bem grande. E dor, gente, não é normal. Sentir um desconforto no início porque afinal a gente nunca teve o mamilo nessa região tão estimulada. Mas dor não é. E tem muita gente que diz, muita gente que fala, é assim mesmo, vai calejar. E não é, gente. Não é normal, procura ajuda, é uma das maiores causas de desmame precoce. E a outra causa é a baixa produção de leite, real ou imaginária. Por que eu digo real ou imaginária? Porque, de fato, algumas mulheres vão ter uma baixa produção de leite, mas não são todas. E quais são essas mulheres? São mulheres que têm alguma questão anatômica, por exemplo, uma hipoplasia mamária, mulheres que passaram por alguma cirurgia de redução de mamas, por exemplo, mulheres que estão tendo um baixo estímulo de produção de leite, que é quando, por exemplo, não faz livre demanda, que segue aquele protocolo de muito antigamente, que diz que de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Isso pode gerar uma baixa produção de leite, isso já não é mais recomendado hoje em dia. Fala. O silicone também Também pode atrapalhar. Ajuda não, né? Pode atrapalhar. Pode atrapalhar. Eu tive 2 amigas que elas tiveram uma dificuldade e as 2 tinham silicone e não conseguiam dar continuidade à amamentação. Dependendo da técnica da incisão, pode sim atrapalhar, pode dificultar e também pode aumentar o desconforto dessa mulher na hora de amamentar. Porque a prótese, quando fica aqui, fica na região do peito, né? Na hora que nosso peito se enche de leite, tem uma área disponível menor, né? Para o leite ficar. Então gera um desconforto maior mesmo. Isso é comum. Então pode também dificultar, dependendo de como foi feita a cirurgia, de onde foi inserida, foi feita a incisão, qual foi a técnica utilizada, e também, mesmo que se a mulher conseguir amamentar, pode ser que ela tenha um desconforto maior por conta dessa área menor aqui na região. Qual seria a solução, Carol, nesse caso assim, né, específico da mulher que tem uma prótese? Qual seria a melhor solução assim, básica para ela não sentir desconforto? Para não sentir desconforto, esvaziar o peito. Ficar esvaziando livre demanda. Basicamente. É o quê? Seria? Sim. Seria amamentar, basicamente. Sim.
ficar amamentando, esvaziar o peito. Esvaziar não, né? Que a gente diz é drenar. Porque o peito nunca fica vazio. Isso é um vício de linguagem até. Então, drenar a mama. Não deixar ele ficar cheio, né? E voltando, né, à questão da baixa produção de leite, essa baixa produção também pode ser por conta de um estímulo, né, que eu estava falando, de um pouco estímulo para produzir o leite. E esse pouco estímulo pode ser por conta dessa orientação já ultrapassada que eu falei, pode ser por conta do uso de bico artificial que você deu para o bebê, que você deu uma chupeta, você deu uma madeira. No que você dá uma chupeta, você diminui o acesso desse bebê ao peito. Então você diminui essa livre demanda. Você até acaba com a livre demanda, né? Porque você tira o bebê do peito. E isso pode gerar uma baixa produção de leite, pode gerar uma confusão de bicos, e na confusão de bico pode ser que o bebê consiga mamar menos. Então tem uma série de coisas, pode ser que a mulher esteja com uma baixa produção de leite, mas não seja por ela. Seja uma baixa produção secundária, que foi causada, que foi originada. E por isso que é bom também ter uma consultora, ter uma equipe em volta, avaliando para ver o que está causando, qual o caminho, qual estratégia usar para solucionar essa situação. E também tem questões com bebês que não conseguem extrair um volume de leite por conta de uma língua presa. Não sei se todo mundo já... É comum que agora as pessoas falam de língua presa. Eu sou uma pessoa que tem língua presa, tá? E eu não consegui mamar. A minha mãe relata que ela sofreu muito para tentar me amamentar. Eu suspeito que seja por isso, porque meu freio é bem intenso. Ou por questões corporais do próprio bebê, como um torcicolo, por exemplo, bebês pélvicos, que ficavam na barriga da mãe muito contraídos, numa posição desconfortável. Pode ser que ele venha com um torcicolo, com alguma dificuldade muscular que impeça ele de conseguir mamar direito. Então tem uma série de causas que podem gerar essa baixa produção de leite, e não necessariamente a causa é a mãe. Porque tem muito disso, né? Ai, meu Deus, eu não tenho leite, a culpa é minha. E não é bem assim que as coisas funcionam. E eu também não tem também... Não amamentou? Não, quer dizer, minha mãe não me amamentou Tá. também. E teve... E teve isso dela, né? Ela se culpava que tinha que ir trabalhar, Sim. e que não teve leite... Enfim. É muito comum a gente se culpar, né? A gente sempre se culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. É incrível. A culpa é sempre nossa. Sempre. Por mais que digam que não é. E tem a sensação de baixa produção imaginária. Que, na verdade, a mulher não tem uma baixa produção, a produção está ok, mas ela se sente insegura. Ela se sente insegura porque não sabe como a amamentação funciona. O bebê tá chorando, o bebê choram, o bebê tá com cólica, acha que foi alguma coisa que ela comeu. E tem as pessoas em volta dando palpites o tempo todo. Ai, meu Deus, esse bebê tá chorando de fome. Sim. Junto esse desespero da mãe querer alimentar seu bebê, junta ter medo, o puerpério e a pressão da família, né? São muitas coisas para ela administrar sozinha, né? Sim, São o medo, gente. E é muita, se você parar pra pensar, é muita responsabilidade. Você está alimentando o seu bebê. Você tem medo. Será que ele tá passando fome? Será que eu tô sendo capaz? Isso é uma dúvida mesmo, gente. Mesmo eu, sendo consultora em amamentação, é uma dúvida que a gente passa. É uma dúvida que nós, mulheres, a gente se sente completamente vulnerável. Porque é um processo intenso. Sim. Eu lembro que quando eu amamentava o Bruno, né? E aí eu olhava pra ele e falava assim, nossa, o menino tá alimentado. E a gente fica preso um pouco muito na balança também, né? Sim, e aí eu fui na consulta de um mês, e aí quando eu botei ele na balança, e ele tinha engordado, assim, 2 quilos, e eu fiquei assim, nossa, o leite engordou ele só tá tomando leite e engordou isso. E aí aquela neurose que a gente fica de que achar que o leite não alimenta, começa a estabilizar, e você começa a confiar e ganhar aquela confiança, né, entre o seu leite e amamentando ele, vai fluindo. É um processo muito louco, gente. A gente se alimenta do nosso filho. É uma potência, é uma coisa muito incrível. Eu fico chocada. Eu sempre fico chocada quando eu penso isso. Que durante 6 meses eu fui o único alimento dos meus 2 filhos. É muito incrível. Não sei se vocês também pensam nisso. Sim, muito. Mas assim, o que me passa na cabeça no começo é como destravar, né, essa complicação toda que a gente tem, né? Esse medo, essa medo que às vezes é psicológico,
né? Às vezes não é Sim. corporal, é só psicológico. Como é que a gente consegue descomplicar todas essas questões do começo, que é complicado mesmo amamentar, né? Como é que a gente faz para destravar, né? Para que seja fluido, para que seja tranquilo, para que a gente faça sem medo, Sim. sem desespero, sem dor. Sem medo eu acho difícil, tá? Porque no que a gente vira mãe, a gente tem medo. A gente tem medo de tudo. Mas tem como sim tornar o processo mais leve, né? Geralmente o que a gente aconselha é uma consultoria ainda na gestação. A gente ainda está caminhando, né? Isso ainda é muito precoce, são poucas as mulheres, as gestantes ainda que procuram esse tipo de atendimento na gestação, mas cada vez mais tem crescido esse número, ainda bem. Espero que a gente caminhe para cada vez mais, que é buscar informação na gestação, porque na hora que o bebê nasce, é um turbilhão de sentimentos, um turbilhão de emoções. Não é o momento de você aprender nada. O momento de você aprender é quando você está grávida, que você está estudando isso, que você está focada nisso, que você só está pensando nisso. Você procura, o ideal é procurar uma consultoria em amamentação. Ela vai te passar, tem várias consultorias de preparo, vai te passar as informações, vai te passar o que é normal, o que é mito, como fazer a pega correta, como colocar o bebê para mamar, como identificar se o bebê tá mamando, porque é normal, gente. Você quando você vai amamentar um bebê com mamadeira, você bota o leite na mamadeira, você tem total controle sobre o que o bebê tá mamando. Você consegue Sim, a mamadeira mensurar. é transparente, né? A gente vê o Sim, ml, vê que ele é transparente, pois é. acabou, ok, né? E o nosso peito não é transparente. Então é normal bater uma Exatamente. insegurança. Então quando você já entende o processo, você já conhece alguns mitos, algumas respostas, fica mais leve. Porque, por exemplo, quando o bebê vem, você tá lá, recém-mãe, vem um bebezinho, primeiro que você já se atrapalha em como colocar no peito, em segurar aquela cabecinha, aquela mãozinha que vem no meio do caminho, como é que eu tiro essa mão? Ai, meu Deus, será que ele pegou certo? Ai, tá machucando, como é que eu tiro do peito? Ou sem me machucar? Ou será que essa dor é normal? Será que isso aqui que eu tô sentindo é normal? Será que ele tá conseguindo mamar? Será que eu tenho que dar os 2 peitos ou só um? Ai, meu Deus, ele dormiu. Eu boto pra rotar? Não boto pra rotar. Eu tenho que beber água para produzir leite? Eu não sei se tem que beber. Tá todo mundo me dizendo que eu tenho que beber água. Ou será que essa comida aqui vai me ajudar a aumentar a produção de leite? Ou, E sei tem uns lá. mitos, né? Gente, é Tem uns mitos muita coisa, muita. absurdos. Ou você tem que mamar Eles pelo menos 5 minutos, ou não, você pode mamar, o bebê pode mamar o quanto tempo quiser, ou não, tem que esperar 20 minutos, tem que esvaziar esse peito. Será que tem que chegar mesmo no leite gordo? Será que existe isso? Alguém me disse que não o existe que é mais. leite gordo, É né? muita Muita gente não informação. sabe. Muita Nem informação. existe. Esse conceito de leite gordo, leite magro, nem existe mais, gente. Isso já está defasado. E mesmo assim, muita gente ainda utiliza. Então, a recém-mãe fica completamente perdida. Ainda mais quando ela vai na maternidade com mães da nossa geração, que tiveram outros contextos, sabe? Com avós, outras informações que elas tiveram. Então, elas vêm na tentativa de ajudar mesmo. Elas dão conselhos, e conselhos, inclusive, muitas vezes completamente contraditórios. Aí a mulher fica doida. Na maternidade vem alguém que fala, faz isso, a outra enfermeira da maternidade, não, faz dessa forma. Se você não tiver um mínimo, uma base de informação, você enlouquece. Então você ter acesso a essas informações, essas respostas já na gravidez, torna a amamentação um processo muito mais leve. E você ter confiança no processo de amamentar, como é, você ter autossuficiência para entender que tá tudo caminhando bem, ou saber reconhecer quando não tá e quando é para procurar ajuda, é um elemento chave para que a amamentação seja positiva, que o processo da amamentação seja possível, o sucesso da amamentação, né, no caso. Deixa eu te perguntar, Carol. Quando você faz consultoria, você faz só para mãe ou você faz para o pai e para a família, né? Para o pai, para a avó, para quem está O envolvido ali ideal, naquele contexto o ideal seria para a família, né? Na verdade, seria para a rede de apoio, para quem vai estar do de lado apoio. dessa Isso. mãe. Mas a realidade é que geralmente só as mães procuram, infelizmente. Então, quem está assistindo a live já sabe, né? Quando for fazer consultoria, Sim, leva a rede de apoio, leva o marido, o sim, sim. pai, É o a ideal. tia, a avó, Existem porque aí ninguém alguns vai maridos que criticar. fazem. Pois é. Hã? Existem famílias que sim, eles participam. Por exemplo, meu marido participou quando eu fiz Uhum. todos os cursos quando eu estava grávida. Mas ainda é a minoria, É a infelizmente. minoria, né?
Sim, Por isso que eu acho que muitas vezes a mulher fica sobrecarregada até com muita informação. Que sim, na hora, sim, né, depois que o bebê nasce, ela também não consegue processar tanto, né? sim. Por isso que Ó, talvez a rede de apoio seja aí importante nesse momento. no comentário aqui, a Yoga Nath, que eu dei uma consultoria de preparo para ela voltar ao trabalho, né? Como ela se organizar, como oferecer o leite. E ela tá falando que o marido dela participou e que foi super Ah, que importante. legal. Foi porque, inclusive, ele queria fornecer o leite, né? Então, o que adiantava eu ensinar para ela, para Queria depois ter ela ensinar para equilíbrio ele? Tem também, né? uma ponte no caminho. Cria um equilíbrio, né? Não fica tudo só para a mulher, né? Sim, Fica gente, menos, dividir a menos. sobrecarga. É isso. Exatamente. Exatamente. Isso é muito bom. Uhum. Deixa eu ver. Fala um pouquinho mais, Carol, sobre as descomplicações, né? O que mais que a gente pode fazer para amenizar os primeiros meses, os primeiros dias, né? Que são os primeiros 15 dias, né? Que são os mais Sim. difíceis, de quando a gente sai da maternidade, que a gente acha que está tudo ok, aí chega em casa e vem aquela avalanche de coisas diferentes e a gente não sabe por onde começar, o que faz primeiro, o que não faz, como é que coloca para amamentar, qual horário que se acorda o bebê ou não para amamentar. Conta um Tá. pouquinho sobre isso. Tá, então, a gente precisa entender alguns conceitos importantes mesmo. Quando o bebê nasce, a mulher ainda não tem o leite maduro que a gente diz, né? Aquele leite que tá todo mundo acostumado a ver. A mulher tem o colostro. E ainda tem gente, ainda inclusive tem maternidades que passam a informação que o colostro não é suficiente para alimentar o bebê. E na verdade é, gente. O colostro é extremamente importante para os recém-nascidos. Ele é para ser pequeno mesmo, é para ser pouco, porque o estômagozinho do recém-nascido é minúsculo, é muito pequenininho, inclusive esvazia toda hora, por isso que os bebezinhos ficam mamando também o tempo todo, porque aquele estômagozinho minúsculo esvazia. E esse colostro, ele normalmente ele vem e quando tem de 3 a 5 dias, acontece a apojadura, que começa a descer o leite materno. Até esse tempo a mãe está com colostro, que é aquele leite bem amarelinho. Não sei se vocês chegaram a reparar quando vocês começaram a amamentar. Vocês viram o colostro? Sim. Que eles chamam de ouro líquido, que é Sim, muito sim, sim. importante. Que inclusive muita gente considera como se fosse a primeira vacina do bebê, porque vem cheio de anticorpos. Ele ajuda a fazer a transição do mecônio, que é aquele cocô bem espesso, bem grosso do iniciozinho do bebê. Ele que ajuda a fazer vir aquele cocôzinho amarelo, amarelo do leite materno, né? Bem característico. Então, entre 3 e 5 dias vem a apojadura, que é o processo de descida do leite. Essa apojadura, ela pode ser bem desafiadora para algumas mulheres. Eu não sei se vocês passaram por desconforto na apojadura. Eu, particularmente, não. A minha apojadura até foi tranquila. Mas tem mulheres que Eu também foi tranquilo. você passou. E você, Sandra? Você teve Desculpa, última experiência? pergunta que eu fui ver. Então, Assim, minha deixa eu experiência continuar no e você começo, fala. minha Eu ia falar da experiência de apojadura. começo foi terrível, né? Eu passei 15 dias sem amamentar, porque para mim não descia absolutamente nada. Nossa A Senhora. gente tentou no hospital com uma consultora, ela ficou 2 dias comigo, mas foi bem complicado, assim. Mas eu acho que a minha questão foi muito mais psicológica do que corporal mesmo. Porque quando eu relaxei, fluiu maravilhosamente bem. E eu amamentei até 2 anos e 4 meses, Foi até. tranquilamente. Mas É, eu até falei no início, né, que a confiança da mulher no processo, a autossuficiência, o saber sim, amamentar, o entender como funciona, é um fator-chave para a amamentação. Aí um exemplo também. sim. E a apojadura, ela vem acompanhada, né, que eu acho que você, pelo visto, não deve ter tido muita dificuldade para chegar nela, quando acontece isso do leite, além do leite descendo, tem um processo inflamatório local. Então a mama fica quente, fica cheia, fica parecendo uma bola de basquete, fica desconfortável, fica dolorido, fica difícil para o bebê pegar. E quando o bebê pega daquele jeito, se você não esvazia, se você não drena, pode acontecer do bebê machucar seu peito. Aí a gente entra naquela estatística dos 96% das mulheres que relatam dor ou desconforto. Que às vezes com simples manejo de fazer uma massagem, sabe, para drenar a mama, ou de fazer uma ordenha rápida, só para
facilitar a pega, deixar aquele mamilo mais flexível, teria evitado uma fissura, teria evitado uma dor. E esse tipo de informação que a gente passa na consultoria, que a gente, pelo menos eu, nas minhas consultorias, eu faço, mostro vídeos, eu mostro, até tem aqui minha mamazinha, eu mostro como fazer, mostro como você fazer a massagem, tudo. Só que eu acho que se eu passar aqui vai ficar meio maçante, as técnicas. Eu Passo. lembro muito disso. Eu lembro de acordar de madrugada, com o peito muito duro. E aí eu ia no banheiro, né, para poder Sim. Drenar. Acho que é drenar, ordenhar. Né, tem ordenhar. a drenagem que você vai fazer assim, tem a ordenha que você faz também. Eu lembro que a toalha ficava encharcada, era bizarro, assim, muita loucura, né, no começo, muito difícil mesmo. Porque no início, essa produção de leite, ela é meio descontrolada, ela primeiro começa automática, depois ela começa a se ajustar à demanda do bebê, então o nosso corpo demora um tempo mesmo, ele produz primeiro em excesso, aí depois o nosso corpo vai dizer, não, peraí, tá com muito leite, aí começa a produzir menos, até chegar num equilíbrio do que o bebê precisa e o que o nosso corpo produz, realmente tem essas tretas aí, do peito enche, dói. E aquela dúvida muito, né, que a gente está tão acostumado, como você acabou de dizer, com os seios duro, né, que a gente tem aquela sensação, a gente está cheio e de repente às vezes fica aí quando começa a ficar murcho, tem muitos que param porque acham que não tá tendo leite, que a criança não está amamentando, que não está sendo suficiente, aí muitos vão para fórmula. E aí volta a trabalhar também e desiste no meio do caminho. Sim, gente. O peito vazio não significa que não tem leite, não. Até porque a gente não armazena leite. A gente produz leite na hora que o bebê tá mamando. Exatamente. Então, de fato, para o nosso peito não ficar assim cheio. Ele fica assim cheio no início porque ele está se ajustando à demanda. Mas não é para ele ficar assim. E se ele ficar assim é porque ele produziu em excesso. E não é legal produzir em excesso. Se produzir em excesso causa um processo inflamatório local, pode evoluir para uma mastite, que pode evoluir para um entupimento de ducto. E quando ele fica cheio assim, ele vai mandando a mensagem para o nosso corpo de que é para cada vez produzir menos. Então não é para ele ficar cheio dessa forma. Não é. É para ele ficar murchinho mesmo depois de um tempo. E na hora que a gente vai dar mamar... Porque, eu não sei se vocês já ouviram, né, a expressão de que peito não é estoque, peito é fábrica. Que na hora que o bebê vai mamar, é aí que a gente produz o leite. É assim. A gente não produz de antemão para o bebê mamar daqui a pouco. Não é assim que funciona. A gente não tem essas estruturas no nosso peito para armazenar leite, não. A gente produz na hora. Agora deixa eu introduzir uma alimentação nessa conversa. É verdade, a gente nem falou nisso. Que vai falar, que até casa com isso, que é a Iogana, acho que é Iogana. Ela falou que chegou há pouco tempo, chegou atrasada na live, não sabe se a gente já falou sobre esse tema, né? Se a produção, se tem algum alimento que ajuda ou que prejudica na amamentação. Sim. Vamos falar no geral, né? Primeiro, né? Sobre como é que a alimentação pode ajudar, né? Os alimentos que são amigos da amamentação. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Agora é o tema da live mesmo, gente. Porque eu me empolgo, foi o que eu falei, eu me empolgo, eu saí falando. Então, mais importante do que a alimentação em si é a boa técnica para amamentar, tá? Eu preciso reforçar esse ponto para ninguém achar que a amamentação vai ser a salvação da amamentação. Não é assim. O muito mais importante é o bebê drenando a mama. É o bebê vindo pro peito, estimulando, mamando, mandando uma mensagem pro nosso cérebro de que, tá na hora de produzir leite, tem um bebezinho mamando. Aí o nosso corpo vai produzir leite e esse bebê tem que ser capaz de extrair o leite, porque se o leite ficar parado no nosso peito, nosso corpo entende que está com leite em excesso e vai produzindo cada vez menos. Então é importante a boa técnica para amamentar, a boa drenagem na mama, a produção de leite e o bebê mamando. Foi o que eu falei, peito é fábrica. Então, a gente precisa entender que nenhum alimento sozinho vai ser capaz de assumir essa responsabilidade. Mas existem sim alguns alimentos que são considerados, são chamados galactagogos ou galactogogos, vocês vão ler dessas duas formas, que são alimentos que são capazes, não que vão ou que tenha certeza de que vão aumentar a produção de leite, eles têm o poder deles, são capazes, não é uma certeza, de aumentar a produção de leite. Ou seja, eu vou citar aqui alguns, mas não é para você sair, quem tá achando que tá com baixa produção de leite, sair comendo de uma forma... Sim, não é para sair comendo de uma forma descontrolada, tá?
Inclusive, se você suspeita que você está com baixa produção de leite, procura uma consultora, tá? Para ela te ajudar a entender a causa disso e fazer estratégias para contornar essa situação. Mas aí, voltando, precisava fazer esse parênteses. Eu até me perdi. Peraí. Enfim, esses alimentos, eles servem como se fossem um plus, né, na produção de leite. Não são eles que vão salvar. E que alimentos são esses? Quinoa, aveia, lentilha, amêndoa, castanha, damasco, figo, tâmaras. Tem uma série de alimentos. Tem alguns chás também que são... Mas eu prefiro não falar os chás porque tem alguns que têm efeitos colaterais, que podem fazer... Que eu adoro. Então, o chá é complicado de falar, porque tem alguns que têm interação com medicamentos, então eu acho perigoso de falar aqui. Isso é mais mesmo em alguma consultoria com acompanhamento do médico, do obstetra, do pediatra, porque pode ter interação com remédio, então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Mas sim, existem chás. Deixa eu perguntar uma coisa polêmica, né? Café atrapalha? Eu ia fazer essa pergunta, Sandra. Sobre café? Sim. Café, chocolate, essas coisas deliciosas da vida. O chocolate tem um pequeno problema que é a cafeína, que é o problema do café. O café em excesso passa sim pro leite, pode deixar o bebê mais alerta. Mas não é algo que vai causar um problema. Você pode consumir pouco, se não me engano, a dose recomendada são 2 xícaras. Eu vou até confirmar isso. 2 xicarazinhas de café coado, não é café expresso. Sim, café coado, gente. Ok. Tá. Fala. A gente acabou falando junto. Você falou no final da tarde? Então, pode ser. Assim, né? Acordou, tomou aquele café com leite. Eu tomo todo dia. Básico. Eu tomava também todo dia, assim. Eu tomo todo dia. Gente, não existe mãe sem café. Que mãe que fica sem café? Eu não gostava. Porque eu vejo tantas mulheres privando disso e eu realmente não entendo. Porque no começo eu fiz isso e eu não aguentei. Eu fiquei 2 dias só tomando um suco verde, que eu achava que ia ser incrível. E depois eu falei, não, pelo amor de Deus, café. Porque eu não aguentava. Gente, porque você não dorme, não bebe café. Não dá. Mas então, a recomendação, a Nath, eu tomo mais que o recomendado. A recomendação, gente, não é uma regra, é que se tome de manhã ou no início da tarde, para não atrapalhar o sono do bebê. Só que se às vezes você toma, que nem a Nath, e não sente diferença, não tem problema, tá? E com relação ao chocolate, gente, é mito. Chocolate não causa gases no bebê, tá? Pode comer à vontade. Ninguém merece mulher sofrendo de privação de sono e não podendo comer chocolate. E olha, eu fiquei privada. Eu vou colar assim, ó, no meu Instagram, salvar e deixar lá na caixinha pra ninguém mais morrer de fome, nem de sede, de café, nem de chocolate. Eu fiquei privada. Pelo amor de Deus. Tantas mulheres fazendo isso, que não tá bebendo café, que não tá comendo chocolate, que não tá comendo não sei o quê, porque o bebê vai ficar com cólica, tá com cólica, não dorme, porque ela está comendo alguma coisa. E eu acho tão, sei lá, tão massacrante, né, pra ela, pra mulher. Já tá passando por tantas privações, ainda deixar de comer o que gosta. Porque acha que aquilo vai interferir na amamentação, né, do bebê. Gente, não existe nenhum alimento que tenha comprovação científica de causar gases no bebê. Chocolate, repolho, feijão, nenhum desses alimentos vai causar gases no bebê, tá? Existem sim alguns alimentos que podem causar alergias no bebê. Tá, que são, por exemplo, os bebês APLVs, que têm alergia à proteína do leite da vaca. Mas são coisas diferentes, não é só uma simples cólica que o bebê está sentindo, que é normal, gente, o bebê sentir cólica. É uma imaturidade ainda do trato digestório deles. São diversos outros sintomas que fazem suspeitar uma alergia alimentar. Só que essa suspeita deve ser acompanhada por um pediatra, por um gastro. Não é uma coisa que tem que ser feita da própria cabeça, porque inclusive é uma dieta com muita privação, muito difícil e que inclusive gera o desmame, porque é muito difícil que algumas mulheres simplesmente desistem de amamentar. Então não é para ser feita assim, não é uma coisa que seja a maioria, pelo contrário, é a minoria, tá? A minoria tem essas alergias alimentares. Existem, mas é a minoria e não é só a simples cólica que vai causar, é uma série de sintomas e que, volto a falar, tem que ser acompanhado pelo pediatra e pelo gastro. Eu perdi um comentário aqui, que eu saí falando e perdi. Deixa eu voltar aqui. Eu não tô conseguindo ver os comentários.
Quem inventou o mito do chocolate foi o patriarcado, querendo tirar nossos poucos prazeres no puerpério. Concordo. É verdade. É verdade. Nossa, cruz Não credo. duvido, não duvido. Gente, não dá, não dá. Outra coisa, ó, maternidade, sem café pra ficar acordada, sem chocolate pra gente sentir aquela onda de prazer e sem uma tacinha de vinho pra dar uma descansada não existe, gente, tá? Por favor, eu amo vinho. Pode vinho? Me diga. Pode, uma tacinha de vinho, pode também como é que é? Uma latinha de cerveja. Se você bebeu 2 tacinhas de vinho ou 2 tacinhas de cerveja, ou 2 latinhas de cerveja, aí a orientação é você esperar mais ou menos 2 horas para amamentar. Mas se você bebeu uma taça ou uma latinha, pode amamentar na mesma hora. Pode amamentar, inclusive, enquanto você está bebendo. Que não vai passar uma quantidade suficiente de álcool, não. E outra 2 anos e coisa, meio. nossa senhora, outra coisa importante. Nossa, guerreira. Outra coisa importante, se por acaso você bebeu mais do que 2 latinhas ou duas taças e tal, e você vai esperar um tempo para você dar mamar para essa criança, para o bebê, no caso, não precisa desprezar o leite não, tá? Porque lembra, foi aquilo que eu falei. A gente produz o leite na hora que a gente tá dando mamar. Ou seja, você vai produzir o leite na hora que o bebezinho vier mamar. Você não precisa descartar leite, entendeu? Você não vai ficar com leite acumulado com álcool aqui no seu peito, não. Não precisa. Você espera lá o X tempos de horas e aí você dá mamar. Se vocês ficarem com curiosidade de saber quanto mais taças ou mais latinhas, tem uma tabela. Se alguém quiser, me manda depois mensagem no direct que eu ajudo. Tem uma tabelinha que faz uma proporção mensagem pra Carol. Informações de peso. gente, pelo amor de Deus. Aí eu mando, porque aí tem várias variáveis. Envolve peso da mãe, o que tá bebendo, com a quantidade, enfim. Mas, de regra geral, é uma taça de vinho, uma latinha de cerveja, pode amamentar na hora. 2 taças de vinho, 2 latinhas de cerveja, espera 2 horas para mamar, e não para dar mamar, e não precisa despertar o leite, que não vai fazer diferença. E é isso, mas tem uma coisa importante também, que o consumo habitual de álcool, tá? Habitual, ele pode atrapalhar na amamentação, tá? Porque ele atrapalha a ação da ocitocina, que, só falar rapidamente aqui, são 2 hormônios que existem na amamentação, que é a prolactina e a ocitocina. A prolactina é o hormônio que nosso cérebro vai mandar para produzir leite, né? Que tem os cachinhos de uva aqui no nosso peito, que é onde a gente produz o leite. E vem a ocitocina, que é o outro hormônio da amamentação, que vai e contrai esses cachinhos de uva. Aí no que contrai esses cachinhos de uva, o leite que estava dentro deles vai passar pelas ruezinhas que tem aqui, que são chamados ductos lactíferos, que vão dar lá no mamilo e vai sair o leite. É quando acontece o reflexo de ejeção, que a gente chama. Que é quando o leite sai em jatos. Não sei se vocês já viram. Se vocês chegaram a ver isso na hora que vocês foram dar mamar, ou já viram foto. Sim. É quando esses jatos saem. Eles são chamados de reflexos de ejeção. Que acontece em algumas vezes durante a mamada. E esses reflexos, durante eles, é quando o bebê consegue beber um maior volume de leite. Então, o consumo habitual de álcool atrapalha a ação da ocitocina, que é esse hormônio que contrai. Ou seja, isso pode sim dificultar a amamentação, mas é o consumo habitual, tá? Não é o consumo esporádico de vou beber um vinho numa sexta-feira à noite. É diferente. Isso quer dizer, né? O vinho sociável, né? Aquele vinho de sábado, tranquilo. Uma coisa diferente. Então, mães, sejam felizes. Não precisa esperar 2 anos e meio igual a mim. Não, eu não tive esse problema não, porque não era uma cerveja e amamentar tranquilamente. Tem post no meu Instagram, se vocês quiserem procurar, acho que tem 2 posts sobre isso. Por favor, vocês precisam consumir o conteúdo da Carol, porque é incrível e vocês vão ser felizes. Obrigada. Obrigada. É meu objetivo. Mandem para os maridos, mandem para os amigos, para a sua rede de apoio, porque nada melhor no mundo do que informação de qualidade para a gente ser feliz. É verdade. Verdade. Se tem mais... gente, e falar outra coisa também sobre alimentação. Existe também o lado da comida afetuosa, do alimento afetuoso, que vai agir justamente na ocitocina, que é esse hormônio que eu acabei de falar,
que é o hormônio do amor, né? Não sei se vocês já ouviram falar, o hormônio do amor. Quando a gente come alguma coisa muito gostosinha, tipo come um chocolate, ou, vamos supor, toma um banho relaxante, ou recebe uma massagem, alguma coisa assim que nos dá prazer, a gente dá o trigger, né, que a gente fala, a gente produz a ocitocina. E essa ocitocina, como eu falei, ajuda na amamentação. Não vai ser ela que vai produzir o leite, mas ela vai ajudar de forma indireta na amamentação, sim, fazendo essa contração desses cachinhos de uva que a gente tem. Então, quando a gente está no puerpério, que é aquele momento, né, que o bebezinho acabou de nascer, que a gente está vulnerável, que a gente está sofrendo, que a gente, no momento, chora, no outro momento, ri, no outro momento a gente está, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? E em seguida tá, ai meu Deus do céu, eu nunca fui tão feliz, olha essa carinha maravilhosa. E a gente fica nessa montanha russa. Quando alguém vem e dá... Ocitocina, a melhor droga. Eu amo ocitocina também. Ocitocina está presente em todos os melhores momentos da nossa vida. Quando vem alguém e te dá um bolinho quente, te dá uma comidinha gostosa, uma canjica, gente. Quem nunca ouviu falar que canjica aumenta a produção de leite? E minha mãe fez muita canjica pra mim. Gente, E eu amava, comia feliz. tomar canjica, adorava. Comia muito feliz. Pois é. Então, essa comida afetuosa, ela realmente ajuda na amamentação. Ajuda de forma indireta, mas ajuda. Até direta, vamos considerar direta, né? Porque ajuda na ação da ocitocina. E é maravilhoso, gente. Sério, dá um apoiozinho pra a mãe, uma recém-mãe. Isso vai ajudar de uma forma simples, mas vai ajudar muito essa recém-mãe. Muito. Eu acho que a comida perfeita tá aqui do lado, né? É verdade. Gostosa, afetuosa. Não tem... De 0 a 99 anos, não tem uma pessoa que não goste dessa comida da Vanessa, do Desejo, que é muito boa. Ela é muito... Eu sou prova. Eu sou prova. Aqui em casa faz sucesso. Acho que é unanimidade, né? Obrigada, meninas. Esses exemplos, né, que a Carol deu, né, do que pode ajudar na produção dos leites, eu uso, né? Na verdade... Você diz os alimentos, né? Dos alimentos. Eu uso, assim, todos aqui. Na verdade, não, todos não. Mas, assim, a lentilha que você falou eu não uso, mas eu uso o grão de bico. Na preparação... Aveia, né? Aveia. Você me falou que aveia você usa pra caramba. Você me falou isso uma vez, eu lembro disso. A aveia eu uso. A aveia tá, assim, em todas as minhas receitas tem aveia. Mas aí eu uso juntos, né? O grão de bico, o gergelim. O figo, assim, eu não uso, mas o restante das outras coisas que você passou, eu procuro, né, usar justamente para ter uma alimentação saudável. Tem muita gente que para, a gente estava falando da bebida, né? Aí tem gente que para de comer o chocolate, aí tem gente que não quer comer um bolinho naquele dia chuvoso, porque... tem lactose, né? Que aí todo mundo acha que... Uma cólicazinha já diz que a criança já tá com uma intolerância à lactose, né? Gente, nem existe, tá? Eu preciso fazer só um adendo. O nosso leite materno, ele é riquíssimo em lactose. Riquíssimo, tá? Então, a gente não pode falar em intolerância à lactose. Exatamente. Até existe casos pontuais, mas é muito raro. Muito raro. Muito raro. A nossa... Engraçado que é uma das coisas mais polêmicas que tem grupos de mães, né? Que elas deixam de beber o leite da vaca, porque eu acho que o leite da vaca vai dar alergia ao bebê, vai dar cólica, vai dar algum problema. E dificilmente eles falam que é a PLV, né? Eles sempre dizem a lactose. Somos intolerantes, o bebê é intolerante à lactose. Então, os meus alimentos, não só por conta disso, mas são todos produzidos sem. Aliás, o chocolate quente da Vanessa, que é com leite de coco, meu Deus do céu, o que foi aquilo? Esse eu ainda não provei, eu tô meu Deus do céu. Maravilhoso, maravilhoso. Esse Sandra não provou, mas Sandra também provou ano passado o panetone. Se você quer um bolo que ela faz, que é incrível, que é com cacau, com aveia, enfim, é um bolo mais gostoso que eu já comi na vida. Assim, aí a gente começa a trabalhar a receita, né? Cada encontro tem que ter um bolo. Não, é engraçado que toda vez que Vamos fazer uma live.
Vamos uma conversa sortear na um bolo. cozinha mostrando como é que ela faz o bolo dela, maravilhoso, o chocolate vamos. quente. Mas aí eu quero ser patrocinada, eu quero ganhar o chocolate quente. Chocolate quente, né? Eu- Não, mas são coisinhas assim simples, né? Que a gente faz uma coisinha simples, mas a forma do que vai receber, né? A pessoa que vai receber. Eu lembro que quando eu tive o Bruno, eu não sou do Rio, nem eu nem meu marido, nossa família toda é da Bahia. E a gente optou nos 20 dias não ter ninguém aqui. Então sempre foi só eu e meu marido, e depois minha sogra chegou, minha mãe veio. E eu não tive isso, né? Eu me senti, eu queria, né, ter, e eu ficava me colocando depois no lugar das pessoas, as pessoas próximas minhas que tiveram um bebê recente. Então eu sempre tenho aquela vontade, sempre procuro um lugar, mesmo estando longe, para enviar alguma coisa para aquela mãe naquele De mimar momento, recém-mãe, né? para mimar. E nessa brincadeira que eu tive, Bruno, eu participava de um grupo, né, aqui na Tijuca, e aí conheci umas outras mães e fizemos um grupo. Então a gente tinha um evento assim na verdade começou uma semana, a cada 15 dias, depois uma semana, depois era 2 vezes na semana, que a gente se encontrava, os bebês eram todos na mesma idade. E a gente se encontrava para tomar esse café. Então sempre tinha um bolo, cada um levava alguma coisa e a gente conversava, trocava aquela ideia. Era onde a gente se sentia acolhida, né? A comida sempre teve presente. Sim. Aí imagina, se vem alguém e fala, tira esse café e esse bolo no pote de chocolate. E Cruz credo. quando você falou da aveia, eu fiquei surpresa, porque eu não sabia, fiquei sabendo naquela conversa que a gente teve aleatória, e você falou da aveia, e eu falei assim, nossa, mas eu tenho aveia nas minhas receitas. Eu lembro. Quase 99% das minhas receitas tem aveia. Pois é, gente, rede de apoio. Vocês querem ajudar uma mulher a amamentar? Dá uma cesta de café da manhã da Vanessa para essa recém-mãe. Vocês não sabem, vocês vão ajudar de forma ativando a ação da ocitocina. Por quê? Porque ela vai comer aquela comidinha gostosa, deliciosa, vai se sentir amada, se sentir querida. Você vai aumentar a produção de leite dela, porque tá cheio de ingredientes daqueles que eu falei, né? Aveia, grão de bico. Você vai ajudar duplamente, gente. Ó, já fechei. Tem que fazer uma cesta, ajudar a amamentação. Combo, Sabe o que é cesta, engraçado? Que amamentação. eu lembro muito nos primeiros 15 dias, né? Que meu filho estava em casa, as visitas chegavam e ninguém trazia nada. Nada. Ai, gente. Comprando as coisas, ou era eu, né? E deixava lá. Na verdade, deixava para as visitas. Eu comprava, não deixei para as visitas. Olha que loucura, né? A gente que se Nossa. preocupava Então, com as vamos visitas que ia inverter esse receber. papel. Quando for uma mãe, leve comida para ela. Nossa. Comida Ainda que a bem que eu gente não quer. tive. Eu não tive essa experiência, graças a Deus. Não Carol, tive. As pessoas chegando, me tira uma. tem uma coisa para comer. Tipo, Ó, vocês têm que fazer um pacote de comidinhas, consulta e fotos. Boa! Verdade, é uma boa ideia, Boa. gente. Você sabe da novidade. Não posso contar Uma boa ainda, ideia. mas aguardem. Carol, tira uma dúvida aqui, que a gente estava falando do mito e falamos da cerveja, do vinho, Fala. mas, tipo, suco de uva, água. Eu já ouvi água. falar muito de vamos beber muita água, vamos beber água, vamos tomar suco de uva integral, que ajuda, e a gente vai seguindo, né? Vamos seguindo o ritmo, se não atrapalhar, vamos Olha, seguindo. a uva eu nunca ouvi falar como se fosse algo que aumentasse a produção de leite. Eu vou até procurar, mas eu nunca ouvi falar. Mas água, gente, água eu já sei que não produz. Não é isso que vai aumentar a produção de leite. A produção de leite é aumentada, acontece por quê? Aquilo que eu falei. Bebê mamando, é drenagem da mama. É o nosso cérebro entendendo que tem um bebezinho aqui querendo mamar, a gente produzindo leite e o bebê conseguindo mamar. Ou seja, é a drenagem da mama, é uma técnica correta para amamentar. A água não aumenta a produção de leite. E isso é um mito muito comum. Muito. Olha,
Você vai ouvir, todo mundo escutar e tem que beber 2, 3, 4 litros de água. E Exatamente. não é Sim. assim. Isso Eu bebi muita água. Eu vou te dizer que Mas agora eu fiquei curiosa, Carol. A água não ajuda a produzir, mas a gente sente bastante sede, né? sente. Porque a gente Não, tá olha só. amamentando. Algumas mulheres São coisas sentem. diferentes. Não é eu todo mundo que Eu sente. senti muita. Uhum. Eu, por exemplo, não senti. Algumas mulheres. Por quê? Porque um dos efeitos colaterais da ocitocina é realmente causar essa sede. Então, são duas coisas importantes disso que você falou que vale a pena falar. Uma é a rede de apoio quer ajudar, traz uma aguinha, bota um copo de água, uma garrafa de água geladinha, porque realmente tem muitas mulheres que sentem uma sede intensa quando estão amamentando. A Nath falando, eu me sentia no deserto do Saara. Realmente tem Eu também mulheres que Eu sentem. também. Eu também, Nath. É um relato comum mesmo. Mas tem outras mulheres que não sentem. E essas mulheres que não sentem sede, gente, não precisa beber. Bebe o quanto você tiver de sede. Lógico que a gente tem que beber um consumo mínimo de água, sim, né? Porque a gente tem que se hidratar. Mas você não precisa beber X litros para produzir leite. Inclusive, é desconfortável. Porque quando você acabou de ter um bebezinho, o pós-parto é um período desconfortável. Se foi um pós-parto normal e você teve uma laceração ou você teve pontos, e fazer xixi não é algo agradável, sabe? Pode arder. Se você tiver pontos, você tem que dar uma limpada, é chato. Você tem que ir de madrugada, tem que ficar fazendo isso quando você tá querendo dormir, é chato. E se você fez uma cesárea e tá com aqueles pontos na barriga, gente, dói o processo de sair da cama, o processo de sentar no vaso para fazer xixi. Tudo isso dói. E se você tá bebendo muita água para aumentar a sua produção de leite, gente, isso tá sendo desconfortável. Não, ao invés de ajudar, tá atrapalhando. Porque toda hora você tem que levantar pra fazer xixi, você tá passando por dor. Isso te deixa estressada e estresse atrapalha a amamentação. Atrapalha direto. O cortisol é um antagonista da ocitocina. Então a gente não pode causar dar elementos estressantes para essa mulher. Ainda mais com um discurso que não é válido, sabe? Não, a gente já sabe que beber água não aumenta a produção de leite. Então, esse é outro mito que a gente tem que falar e repetir sempre. Porque, inclusive, a gente recebe essa orientação nos hospitais. Nos De hospitais. gente que, teoricamente, deveria estar qualificada para não passar essa informação. E ainda tem gente que passa. Sim. Engraçado, verdade. Eu recebi Não nas sabia. 2 vezes. Chegaram a me dar uma garrafa de água mineral, 2 litros, para deixar na minha cama comigo no hospital. Sim. Nossa, No que hospital, bizarro. sim. Sim. Não, e sem contar o desconforto, às vezes o bebezinho dormiu no seu colo, sabe? Um bebê tá com cólica, tá demorando pra dormir, tá chorando, aí ele vai lá, finalmente dormiu no seu colo. Você tá com medo de botar ele no berço, que se o bebê se botar, tem espinho, ele vai acordar. Aí vem aquela sua bexiga entupida de xixi, você precisa sair porque você tava bebendo água a produzir leite. Não, gente. Não, não é assim. Ah lá, no hospital me falaram que tinha que esperar o leite gordo. Foi o que eu acabei de falar, gente. Isso Me falaram não isso também. existe. Não. Vocês querem, sabe? Não sei se dá tempo de eu falar da treta do leite gordo. Vocês querem que eu fale? Vamos falar. Se o Instagram cortar a live, a gente volta. Tá, então. A treta do leite gordo do leite anterior. Por que isso não é mais recomendado? O nosso peito, ele nunca esvazia, não é? O bebezinho vem, mamou, a gente produz o leite enquanto ele tá mamando. Quando ele terminou de mamar, ainda vai ficar um leitezinho residual no nosso peito. Esse leitezinho residual, a gordura dele vai colando nas paredes, nos ductos, aquelas ruezinhas que eu falei que tem aqui no peito. De fato, ele cola e fica um leitezinho mais aguado ali. Então, na hora que o bebê for mamar de novo, ele de fato vai pegar esse leite que é mais aguadinho. Ele vai começar a mamar esse leitezinho. Só que, no momento que ele começar a mamar, mandar a mensagem para o nosso corpo, começar a fazer aquela sucção, olha, tem que produzir leite. O nosso corpo vai começar a produzir leite, vai passar a produzir prolactina, vai passar, produz leite, vem a ocitocina também, começa a produzir, e comprime aqueles cachinhos de uva que tem aqui. No que comprime esses cachinhos de uva, o leite sai passando por essas ruezinhas, os ductos, e sai empurrando a camada, essas moléculazinhas de gordura que estavam presas na parede dos ductos. Aí chega o leite gordo. O leite magro seria esse leite aguado, e o leite gordo seria esse leite que está vindo com as gorduras. Só que a ocitocina, ela atua assim, gente, ela atua em ondas. É que nem trabalho de parto, não sei se vocês já ouviram isso. Ela trabalha em ondas, em picos. Então, na mesma hora, agora acabou o reflexo de injeção, não tá mais vindo isso, ainda fica aquele leitezinho residual, aí o bebê mamando,
Aí volta esse processo. Aí daqui a pouco a ocitocina atua de novo, aí empurra aquele leite de novo. Então, esse negócio de leite gordo, leite magro, ele é uma dança. Ele acontece o tempo todo enquanto você tá mamando, tá? Então não tem isso de tem que esperar 20 minutos para chegar no leite gordo, porque não é assim, tá? No primeiro reflexo de ejeção já saiu o leite gordo. Quando acabou o reflexo de ejeção, voltou pro leite magro. No que voltou o reflexo de ejeção, voltou pro leite gordo. É assim, tem isso o tempo todo. Deixa eu ver, Nath falou alguma coisa. Tem uma pergunta aqui da Thaisa, voltando sobre o assunto álcool, né? Aonde? Sobre Que eu não vi a ela pergunta perguntou dela. aqui, aquelas fitinhas que medem, porque o meu tá transparente, o teor de álcool no leite é válido? As fitinhas transparentes. Eu acho que Mede o teor sim. do álcool. Isso eu não sei responder. Isso é uma boa pergunta, mas pode ser que seja assim. Isso tem muito nos Estados Unidos, se não me engano, né? Eu acho muito difícil achar isso aqui no Brasil. Pelo menos eu nunca vi. Eu também Ela nunca tá vi. aí? Ela tá aí? Tá. Ela acabou de colocar aqui. Carol, você é super didática. Ah, obrigada. Você já viu para vender isso aqui no Brasil? Será que ela vai ver minha Então, pergunta? assim, da forma mais fácil para a gente medir seria só a quantidade mesmo por copo, no caso, né? Beber o mínimo. Ah, se, sim. Se quiser aumentar. Sim. Você beber o recomendado, né? Recomendação oficial. É um copo, Sim. um copo não, uma latinha de cerveja e uma taça de vinho. Se passar disso, dois 350 copos e ml, 2 taças. eu acho. Sabe que eu não sei quantos Eu acho ml que sim. tem? Porque tem dois. Mas também depende do teor alcoólico, tá? Você não pode botar num copinho de cerveja uma cachaça. Encher o copo de cachaça com cachaça. Verdade. Bem lembrado, bem lembrado. Pois é, tem graduações alcoólicas diferentes, então ela tá falando, são importadas mesmo. Eu acho que se eu for confiável a mensuração, né, dessas fitinhas, sim, é um método válido. Mas eu não conheço como é que se diz? Esqueci o nome. Se ele consegue medir exatamente a acurácia, né? Como é que se diz? Consegue medir exatamente o ponto de álcool ali. Se for confiável aquela medição, eu acho válido. Mas acho que é difícil encontrar aqui, porque ela falou, são importadas. Depois eu quero saber até a marca para eu ler. Peraí. As fitinhas geralmente vêm na importadora alguém que traga de fora, parecida com a admissão de hormônio na urina. É, isso eu entendi, eu imaginei. Só que eu não sei o nível de confiança dessa medida, dessa fitinha, né? Isso é uma coisa que vale a pena ver. Mas é interessante, pô. Eu adoraria usar, Né? se for confiável. Inclusive, se eu for para os Estados Unidos e for confiável, eu vou comprar. De repente vem. Compra pela China, não sei, se vende, enfim. Deixa eu ver se tem mais perguntas. É tanta coisa no início, é tanta sede no início que dá na amamentação. Acho que é isso. É porque dá tanta. E por que dá tanta sede no início da amamentação? Foi o que eu falei. Eu falei que pode ser um dos efeitos colaterais da ocitocina, não é uma regra, mas pode. E tinha outra pergunta também. Eu tinha visto alguma coisa. Vocês conseguem. Tô bem no comecinho. Tem. É a da Nath. Deixa eu ver se é o que ela passou. Como saber quanto o bebê deve realmente comer na introdução alimentar? Ah, gente, isso é com a pediatra. Aí já é outro assunto. Como saber que ele tá amamentado? Pois é. Às vezes aí tem que chamar uma pediatra. Como saber que ele tá mamando o suficiente? Complexo. Às vezes eu acho que meu neném tá com fome. Então, a gente tem como saber se o bebê tá mamando o suficiente para se desenvolver sim. Agora, se ele tá com fome, isso é uma coisa que a gente tem que ir identificando no dia a dia. A gente vai vendo os sinais do bebê. Se ele tá com fome, se esse choro, vai identificando. Os desconfortos, né, do bebê. Sim. Se ele tá ou não saciado, né? Sim, mas a gente consegue ver se ele tá conseguindo mamar bem através, por exemplo, isso para recém-nascido, tá? Se tava evoluindo a quantidade de fraldas que deveria, de xixi. Por exemplo, no primeiro dia, o bebezinho tem que estar produzindo uma fralda de xixi. No segundo dia, 2 fraldas de xixi. No terceiro dia, 3. Tem post no meu Insta falando sobre isso. Cocô. No primeiro mês, o bebê tem que fazer cocô todos os dias. Essa frase de que bebê de leite materno exclusivo não pode ficar 7 a 10 dias sem fazer cocô, é verdade? Depois do primeiro mês. No primeiro mês, tem que fazer todos os dias. E
A partir do a partir do 5º dia, já não é mais para ter mecônio, tá? Já é para pelo menos estar tendo uma transição daquele cocôzinho verde indo pro cocôzinho amarelo. Mas já não é mais para ter mecônio. Se tiver mecônio ainda, é um sinal de alerta, tem que entrar em contato com a consultora. Também tem post meu no meu Instagram falando sobre isso. Vai acabar, o Instagram vai derrubar a live, gente. Gente, Tô tentando sigam falar a rápido o que Carol, eu lembro. sigam a Deixa eu... Vanessa, porque tem muita coisa boa lá. Vai tá Outro aparecendo pra sinal. você. Pra mim não tá aparecendo nada. Outro Pra mim sinal também de que não o apareceu bebezinho... nada. Outro sinal de que Hã? o bebezinho tá mamando bem é quando o bebê vai pro seu peito e ele relaxa, ele não fica estressado, ele não fica chorando, ele se acalma, ele realmente mama, a mãozinha dele que costuma estar fechada se abre, aí no que se abre, que ele relaxa, você vê que ele realmente está conseguindo mamar bem. Tem alguns sinais. Eu falo, inclusive, gente, eu falo sobre todos esses sinais na minha consultoria. Se alguém tiver gestante e quiser entender, Thaísa, saber, reconhecer, cola aí pode me falar Carol, comigo. Oi. Thaísa, e cola aí uma na coisa Carol. que muito no começo, aconteceu comigo, pelo menos, a questão do refluxo, né? Sim, Do bebê, logo no começo da amamentação, que ele, pelo menos o meu, teve bastante. tá. Acho que deve acontecer com algumas mulheres também, com alguns bebês. São duas coisas diferentes no caso. O refluxo e o regurgitamento. Regurgitamento é Uhum. normal. Por quê? Porque o bebê ainda está aprendendo a mamar. O bebê está aprendendo ainda, né, o quanto mamar, o entender o quanto tem que mamar e tal. O estômagozinho dele é pequenininho. Às vezes a gente tem um reflexo de digestão muito forte. Aí ele rapidamente enche o estômago dele e regurgita. Isso é normal. Agora, a doença do refluxo, não. E isso é avaliado pelo pediatra. É quando o bebezinho tem o refluxo e ele fica desconfortável, ele fica com dor, ele fica irritado, tem alguns sintomas. Aí realmente isso tem que ser avaliado pelo pediatra. Agora, se o bebê regurgitou e ele tá normal, tá aparentando bem, tá de boa, tá tranquilo, é normal, gente. Isso é normal mesmo. Outra coisa, precisa arrotar depois de mamar? Não, não precisa. Isso é uma recomendação para bebês de mamadeira, que bebês de mamadeira engolem muito ar. Bebês no peito, se a pega estiver correta, se você botou o bebezinho para mamar e ele não tá chorando, fez direito, foi mamar direitinho de forma suave, leve, dificilmente ele vai engolir ar. Então não precisa colocar para mamar. Agora, se você reparar que ele tá desconfortável, se você reparar que pode ser que ele esteja querendo arrotar, é válido você levantar, segurar um pouquinho e esperar arrotar. Mas não é uma regra, não precisa. Se o bebê mamou, terminou de mamar, dormiu, gente, não levanta ele para ficar aqui não, pode deixar ele dormindo. Ele tá confortável e mamou e tá de boa, suave, tranquilo, segue em Principalmente na frente. madrugada, né? Sim, Porque pelo a amor mãe de tá bem Deus. cansada. Pelo amor de Deus, ficar sentada na poltrona de amamentação de madrugada segurando ele, sendo que não precisa. Não, gente, não precisa. Inclusive, uma das coisas que eu falo na minha consultoria também é como identificar quando o bebê está com sinais de fome. Porque o choro é o último sinal de fome. E você dá o peito pro bebê mamar no último sinal de fome, é mais difícil. Ainda mais nesse início que você está aprendendo a como dar mamar, como colocar seu peito, como ele pegar, sem te machucar, como fazer a pega, etc. Se você dá nesse momento que ele está chorando, que ele está estressado, é muito mais difícil de coordenar todas as informações que você tem. Então, se você souber identificar quando ele está começando a ficar com fome, é o momento de você colocar. Que é quando o bebezinho começa a virar a cabeça pro lado, assim. Que é quando ele começa a movimentar a mão, a se mexer. Quando ele leva a mãozinha para a boca. Chupar dedo, gente, ok, realmente é fase oral mais pra frente. Recém-nascido tá chupando o dedo porque ele tá com fome. Então você tem que dar o peito. Bebê dormiu, para tudo e deixa como está, exatamente, gente. Nem respira que é pra não acordar. Outra pergunta, precisa acordar o bebê para amamentar de madrugada? Tá, até ele recuperar no primeiro mês, até ele recuperar o peso, sim, tem que acordar. É o que a gente chama de livre demanda controlada, tá? A gente não pode deixar espaçar um volume, um tempo grande, né, um intervalo grande de tempo, porque isso é importante para adequar a nossa produção de leite e para o bebê também ganhar peso, porque bebês que não estão se alimentando, uma coisa que acontece é eles ficam sonolentos, eles ficam fracos. Aí você acha, meu bebezinho tá amamentar, muito alimentado, por isso que ele tá dormindo muito. Não, às vezes ele tá com fome, ele tá subnutrido e por isso que ele está mamando muito, tá dormindo muito. Então a gente tem que tomar um cuidado. Não pode deixar passar de 3 a 4 horas no início. Agora, quando ele recuperou o peso, pediatra deu ok, não, tá tudo perfeito, deixa dormir.
4, 5 horas, 6, deixa dormir. Agradece aos céus e deixa dormir. Aconteceu isso comigo. O Bruno passou 2 noites, né? Ele não acordou na madrugada e eu fiquei nesse desespero, acorda, não acorda, acorda, não acorda, acorda, não acorda. Não acordamos, falamos com o pediatra, aí ele fez assim, não, tá tudo bem. E aí, Se o pediatra deu aval, pode. Não, e depois que eu falei com o pediatra, acabou, né? Eu achando, meu filho vai dormir a noite toda, só que não. Né? O meteoro só cai uma vez, gente. Exatamente. Só que não. Toda mãe se ilude quando o bebezinho nasce, dorme aquela noite inteira. Ai, será que vai ser assim sempre? Não, 2 noites seguidas. Quem não dormia foi a mãe, né? Porque eu fiquei preocupada e quando a gente falou com e o peito que enche. E o peito ainda enche também. Né? Dói tudo e nada. Mas eu lembro que eu liguei pro pediatra e falei assim, maldita hora que eu fui ligar pro pediatra, eu não poderia deixar esse menino dormir. Mas é isso, gente. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Que acho que a gente falou bastante coisa. Eu tô vendo se tem mais perguntas. Que daqui a pouco eu ainda corro o risco também da minha pequenininha acordar. Eu acho que já passou, né? Uns 10 minutos, eu acho. Não sei. Mas deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Eu tô passando aqui para ver. Se não, a gente faz as considerações finais. Gente, quem quiser me segue, tá? Que eu sempre trago conteúdo gratuito. Gente, sigam faço várias coisas. É muita informação de qualidade. Obrigada, gente. Se alguém quiser, realmente tô lá. E pode mandar mensagem que eu converso. Eu tô sempre online, sempre respondendo, sempre tirando dúvida. Então, tô aqui pra vocês mesmo. E, gente, compra a cesta da Vanessa, que vocês não têm noção. Vanessa também. Vanessa nossa, as melhores coisas, as coisas mais incríveis e deliciosas. Vocês vão ver no Instagram dela também. E em breve eu vou postar as fotos do aniversário da minha filha, que a Sandra tirou foto, tá? Se preparem, esperem. Tem vídeo também. Não, eu acho que... Deixa eu ver. Tô ansiosa. Adorei aquele bolo, Carol. Tava delicioso. Que aí, ó. A Nath me elogiando. Ela fez consultoria comigo. Obrigada. Obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa em cima dela. Eu acho que... Não, tem o bebê dormiu. Acho que acabou. Acho que foi tudo. Eu acho que de perguntas, acho que foram aquelas. Não? Obrigada, gente. Elogios para Carol. Maravilhosa. Só o vinho, só esse do vinho, eu acho que vai melhorar a vida de muitas mulheres. De muitas. Vinho, café, chocolate. Quem não gosta. Obrigada, gente. Eu sou suspeita, eu amo falar amamentação. Então é isso, né? Obrigada. Se alguém quiser, então, tiver mais alguma dúvida, pode me mandar mensagem no privado, no direct, que eu respondo. Vocês querem falar mais alguma coisa que seja interessante para finalizar? Acho que não, só... eu tenho uma coisa para falar, gente. Rede de apoio. Quer ajudar? Ajuda dando a cesta da Vanessa. E se quer dar palpite sobre, meu Deus, eu acho que esse bebê tá com fome, não dá palpite. Guarda o palpite e dá o contato de uma consultora. Dá o contato de... Dá uma consultoria de amamentação. Guarda o seu palpite, dá uma consultoria de amamentação, dá o contato de uma consultora. Quer ajudar na amamentação, é engraçado, esse palpite é uma coisa que não é só do amigo, da vizinha ou da mãe. Às vezes o palpite vem da própria mãe também. Então, é importante, principalmente nos grupos que vocês têm de mães, informação de qualidade. Se a gente não sabe sobre o assunto, ou se a gente fez diferente, a melhor forma de você ajudar aquela mulher é mostrando informação de qualidade. Um Instagram que tenha, falando sobre o assunto, que tem informações relevantes, ou uma consultora que fale sobre o assunto, que possa realmente ajudar aquela mulher. Porque são muitas pessoas dando informações diferentes e ela não sabe qual ela pode usar e realmente que vai dar certo. Então, a melhor forma, eu acho que é direcionando para a pessoa que realmente vai solucionar o problema, né? Sim, e tem até um post, tem um post de uma outra consultora, a Tamara, que foi a minha consultora no caso, que fala como o ativismo é diferente de ser consultora de amamentação. Gente, livre demanda é importante, mas não é a livre demanda que vai salvar o problema de todo mundo, tá? Não é... Tem muita gente que fala, não, isso é só botar no peito, bota no peito, ou toma banho no chuveiro que vai ajudar. Isso são regras gerais, mas as mulheres são únicas, tem situações específicas, os bebês são únicos. São diferentes, né? Pois nem sempre as regras gerais vão se adequar a todo mundo. Então, se você quer ajudar, dá o contato de uma consultora de amamentação. Ou dá de presente, inclusive, tá? Você pode dar.
A melhor forma de ajudar uma mulher que está com problema na amamentação é tendo empatia e escuta ativa, né? Sim, também. E o número de uma consultora. Aí, apoio. Muito apoio. Muito Uma comidinha para confortar, né? Tá vendo que a mulher tá sofrendo, né? É sua amiga. Pega o Dá um bebezinho no bolo, colo. Dá uma Deixa a mãe dormir. pastilha, faz umas Às vezes nem quentinhas. pegar o bebezinho no colo, porque às vezes a mãe Não não mesmo, né? Mas assim, ajuda de alguma forma. Ah, a casa tá bagunçada, vou ajudar você a arrumar sua casa, vou fazer seu almoço, vou te mandar. Você não pode ir na casa da pessoa, vou te mandar uma cesta de comida, alguma coisa que realmente conforte aquela mulher. Ou É a melhor forma de pergunta. você ajudar, né? Pergunta ou só escuta. Deixa ela falar. Deixa Fala, ela tô aqui falar. pra você, pode falar. Deixa ela desabafar. E nesse grupo Então que é isso. que eu participava, né, era bem isso, né? Quando a gente se viu, eram 7 mães, e quando a gente se olhou, foi assim, eu não tô sozinha, e aí começou a relaxar, sabe? Não Sim. só eu que estou passando por isso. Sim. E aí foi Sim. relaxando, era um encontro só pra gente desabafar. E Rede de foi apoio entre mães é maravilhoso. tudo. Exatamente. É isso. Obrigada, O Instagram não gente. derrubou nossa live. Isso significa que o Instagram tá gostando da nossa live. Que bom, né? Mas é isso. Carol Obrigada, é gente. gênia. Tudo muito bom. Obrigada, meninas. Que live legal. Os comentários não noite. tá aparecendo mais pra mim. Ah, vai cair então, gente. Pra mim não tá Obrigada, vai cair. Vocês são demais. A gente Só marca elogios outro dia de todas, novo. gente. Ó, só elogios. Ocitocina. Gente, obrigada, Beijo. viu? Beijo, gente. Beijo. Obrigada. Adorei. Tchau. 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 Beijo, gente. Eu vou ver se eu consigo deixar a live salva, porque foi um assunto muito legal para vocês. Beijos, boa noite. Até a próxima.